Ok, vamos direto ao ponto. Existe uma força no mercado de ações que é poderosa, muitas vezes invisível e que quase sempre leva a culpa quando as coisas ficam feias. Mas o que ela é de verdade? Hoje a gente vai investigar um dos grandes mistérios de Wall Street, a tal da exposição gama. E olha, isso não é nenhum exagero, viu? Quando os mercados entram naquela espiral de queda, pode apostar. Analistas e traders apontam o dedo para um suspeito principal. O nome dele é Gama. É quase como o vilão de carteirinha em toda história de crise financeira. Então a grande questão que a gente vai tentar responder aqui é o seguinte: essa exposição Gama é mesmo a grande vilã da história? Ou será que ela é só uma personagem mal compreendida nesse roteiro complexo que é o mercado? Para a gente desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa conhecer quem são as figuras principais dessa trama. E no centro de tudo estão os intermediários do mercado, que são peças-chave em praticamente toda a negociação que acontece. Esses são os formadores de mercado de opções, ou, para os íntimos, OMMs. Pensa neles como os grandes lubrificantes do mercado. A função deles é garantir que sempre tem alguém disposto a comprar quando se quer vender e a vender quando se quer comprar. Basicamente, eles mantêm tudo funcionando de forma fluida. E é aí que entra a nossa protagonista, a exposição gama, ou JAX. Ela nada mais é do que uma medida que nos diz o quanto esses formadores de mercado precisam comprar ou vender para se protegerem das oscilações de preço, sabe? Para manter a carteira deles em equilíbrio, o famoso hedge. O JAX mede exatamente o tamanho desse ajuste. Agora, a coisa fica interessante, porque o Gama não é uma força única, com uma direção só. Ele tem, digamos, duas personalidades bem opostas. Uma que acalma o mercado e outra que, joga mais lenha na fogueira. E essa imagem aqui é perfeita. Com o gama positivo, os formadores de mercado agem como um contrapeso. Eles compram na baixa e vendem na alta. Isso funciona como um frio, suavizando os solavancos do mercado. Agora, com o gama negativo, a história é outra. Eles compram na alta e vendem na baixa. É como pisar fundo no acelerador, amplificando qualquer movimento. E aqui vem o pulo do gato. Segundo a pesquisa acadêmica, na maior parte do tempo, o mercado opera no estado de gama positivo. O que isso quer dizer? Que, no geral, essa força está, na verdade, ajudando a estabilizar as coisas, funcionando como um amortecedor e não como a causa do caos. Tá, legal na teoria. Mas e na prática? Será que isso se comprova? Para descobrir, a gente precisa ir para as evidências. E foi exatamente isso que um grande estudo acadêmico fez. Resolveu separar o mito da realidade usando dados, muitos dados. E olha, a escala dessa investigação foi realmente impressionante. Foram 3 anos de dados de opções do S&P 500 usando informações super restritas da bolsa CBO e com uma precisão absurda, de minuto a minuto. O objetivo era muito claro: isolar o efeito do gama e medir qual seu impacto máximo. A metodologia que os pesquisadores usaram foi simplesmente genial. Eles calcularam a exposição gama do mundo real e, ao mesmo tempo, criaram um universo paralelo em computador, um mercado simulado onde o gama simplesmente não existia. Aí, foi só comparar os dois mundos. A diferença de comportamento entre o mercado real e o mercado sem gama, essa diferença é o puro e verdadeiro efeito do gama. E agora, chegamos ao clímax da nossa investigação. O que será que essa comparação revelou? Qual é o impacto exato, medido, do gama na volatilidade do mercado? Pois bem, o primeiro resultado confirma o que a teoria já sugeria. Como o gama é quase sempre positivo, o seu efeito normal do dia a dia é o de reduzir a volatilidade. É isso mesmo. Ele funciona como uma força estabilizadora, o que vai totalmente contra aquela fama de causador de problemas. Certo, mas e no pior cenário? E quando a chave vira e o gama fica negativo pisando no acelerador? Qual é o estrago máximo que ele consegue fazer? O primeiro número-chave é este: 3,3 pontos percentuais. Esse foi o maior aumento de volatilidade que o gama causou ao longo de um dia inteiro. Só para explicar, os analistas projetam esse número para um ano inteiro, o que eles chamam de volatilidade anualizada, só para poder comparar períodos de tempo diferentes de forma justa. Agora, se a gente der um zoom e olhar para períodos bem mais curtos e intensos, tipo 30 minutos, o número dobra. O impacto máximo salta para 6,4 pontos percentuais. Isso mostra que o efeito do gama é mais agudo. Ele acontece em rajadas curtas de movimento no mercado. Ok, então temos os números. Mas e daí? 3,3% ou 6,4% é muito ou é pouco? Para a gente saber se isso é motivo de preocupação, precisamos colocar esses valores em perspectiva. Pois é, porque um número solto no ar não diz muita coisa, né? A questão é, um pico de 6,4 pontos percentuais
É um terremoto no mercado ou é só mais uma marola que acontece o tempo todo? E este gráfico aqui mata a charada. Ele coloca tudo em perspectiva. O impacto máximo do gama que foi medido chegou a 6,4 pontos. Acontece que picos de volatilidade maiores que esse valor acontecem várias vezes por semana por 1 milhão de outros motivos. Em outras palavras, o efeito do gama é real, mas não chega a ser um evento extraordinário. E para não deixar nenhuma dúvida, essa aqui é a conclusão dos próprios pesquisadores, com todas as letras. Eles dizem que, na interpretação deles, o impacto que eles mediram, mesmo no seu pico, não é considerado grande quando comparado aos movimentos normais do mercado. Então, vamos amarrar tudo isso. O veredito final é: o mito de que o gama é um causador de caos constante não se sustenta. A realidade é que, no geral, ele ajuda a reduzir a volatilidade. Sim, em condições bem específicas de gama negativo, ele pode amplificar os movimentos, mas a conclusão principal é que esse impacto máximo, embora exista, não é tão grande assim quando a gente compara com as oscilações normais do mercado. E para a gente encerrar, fica aqui uma provocação para o futuro. Esse estudo olhou para o passado, mas com a popularidade crescente de opções cada vez mais complexas e de prazo mais curto, será que esse impacto máximo que a gente viu hoje não pode acabar se tornando o novo normal de amanhã? Essa é uma pergunta que o mercado ainda vai ter que responder.